meus anjos para combater os poderes do inferno. E a oração é o seguinte: Augusta Rainha do céu, soberana e mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Nessa hora, Nossa Senhora acaba de mandar uma legião de anjos para esse lugar. Pode bater palma para Nossa Senhora. E o tema proposto por Deus para hoje é a alegria das famílias vem do Senhor. E a palavra que Deus nos dá é Lucas capítulo 1. Para quem trouxe a palavra de Deus, pode abrir em Lucas capítulo 1, versículo 5. E para quem não trouxe, peço bastante atenção, porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Vai dizer que quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. E Jeremias capítulo 23, versículo 29 fala que a palavra de Deus é fogo e marreta que quebra a pedra. E às vezes o nosso coração está duro. Aí eu entendi por que é marreta, porque quebra a pedra do nosso coração, para depois lançar fogo no interior. A minha é diferente. Lucas capítulo 1, versículo 5. Na Bíblia Ave Maria, 1345. 1345 na Bíblia Ave Maria. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nesta hora do incenso, todo o povo em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Essa palavra é muito profunda. Ela já começa falando que os dois eram juntos diante de Deus. Se fala que os dois eram juntos, então provavelmente os dois rezavam juntos, os dois sempre conversavam, os dois faziam a vontade de Deus, cumpriam os mandamentos, vai dizer a palavra. Na Bíblia Ave Maria diz que eram irrepreensíveis e praticavam a palavra de Deus. E em João capítulo 14, versículo 15 fala que se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E João capítulo 8, versículo 32 fala que se permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então eu fui entendendo. E Zacarias, ele estava no templo. Ele foi no templo fazer a sua oração. Aonde aconteceu o milagre na vida daquela família? Aonde Zacarias estava?
desistindo da família que ele conseguiu o seu milagre? Será que foi desistindo das coisas de Deus que ele conseguiu o seu milagre? Não, pelo contrário, ele estava no templo em adoração. E eu imagino que ele era muito perseverante, porque ele já vai dizer que ele era de idade avançada, então ele deve ter ficado por muitos e muitos e muitos anos esperando um milagre na vida dele. E eu penso que ele não desistiu. Talvez quando ele queria desistir, a mulher dele não deixava. E quando a mulher dele queria desistir, talvez ele não deixava, porque um segurava o outro. E para aquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma maldição, era terrível. Porque filho significa bênção, muita bênção. Ao contrário de hoje. Hoje para as pessoas, filhos significa gasto. Por que inverteu? E é interessante que ele então esperava no Senhor, e lá em Isaías capítulo 40, versículo 31 fala: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu imagino também que às vezes passa por tribulação, às vezes passa por briga em casa, às vezes o filho vai para as drogas, às vezes está difícil, mas não perdem a alegria. Não perdem a alegria, porque a alegria das famílias, ela vem do Senhor, ela não vem de nenhum outro lugar. Ah, Diogo, mas não é isso que eu vejo acontecendo. O que eu vejo acontecendo é que os pais ensinam seus filhos a buscar os seus sonhos no mundo. Meu filho tem que ser médico, meu filho tem que fazer faculdade em tal lugar. Filho, você tem que comprar um carro bom, filho, você tem que ganhar mais dinheiro. Você tem que trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. Você tem que fazer faculdade disso, daquilo. Às vezes, nós queremos viajar e sonhamos em viajar. E eu vejo acontecendo o contrário. Porque nós deveríamos perguntar para Deus: o que Deus quer da nossa vida, será? Será que eu estou no caminho certo? Porque eu percebi que na minha vida, eu busquei os meus sonhos, e quando eu encontrei a Deus, eu tive que deixar tudo. Eu estava sendo promovido no emprego, eu tive que deixar o emprego. Eu estava namorando com uma menina, que eu achei que era para casar com ela, eu tive que largar esse namoro. Eu ouvi as músicas do mundo, que eu achava que me deixava alegre, e eu tive que parar de ouvir música do mundo. Eu bebia porque eu achava que eu ficava alegre, eu tive que parar de beber. Eu tive que deixar amizades do mundo. Eu tive que parar de assistir novela, programas, certos programas. Então eu fui percebendo, Deus foi arrancando de mim as falsas alegrias e foram colocando as verdadeiras. E foi me ensinando muita coisa. Porque quando os pais vão ensinando os filhos a buscar os seus sonhos e esquecem de dar amor, abraço, beijo, às vezes os pais servem a Deus, mas servem a Deus lá fora e esquecem da sua casa. E às vezes o principal é a sua família, é cuidar da sua família. Então às vezes os pais ensinam os filhos e esquecem o principal, de dar amor a eles, de dar Deus para eles. E a única alegria é Deus, por isso que os filhos têm se perdido. Eu fui para o mundo porque eu buscava preencher uma falta de amor que eu não tinha em casa. Eu fui procurar no mundo, nas festas. Aí você me pergunta se resolveu. Não resolveu. Eu só me tornei plenamente feliz depois que eu larguei tudo e comecei a entregar minha vida e os meus sonhos para Deus. Deixei muitos sonhos, mas Deus me dá coisa muito melhor. E Zacarias, ele tinha uma palavra no seu coração. Eu preciso abrir nessa palavra, Filipenses capítulo 4, versículo 4, porque ela é muito profunda. Filipenses está uns 5, 6 livros para frente de Lucas. E lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, fala o seguinte: alegrai-vos sempre
no Senhor. Repito, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Mas eu trabalho, eu sou homem da casa, eu trabalho, eu dou comida, eu pago os estudos do meu filho. Só isso você faz? Só isso? Será que você tem dado Deus para o seu filho? Amor, que é o que ele mais precisa? Será que você tem, ao invés de às vezes ficar tanto tempo no trabalho para colocar as coisas em casa, e você deixa a sua família às vezes para isso? Orado pela sua família. Porque quando a gente pede algo para Deus, insiste e persevera, como Zacarias, uma hora vai acontecer, uma hora o milagre vai chegar. Eu imagino que Zacarias lembrava de Abraão, lá no Antigo Testamento. Abraão tinha uma esposa chamada Sara. E Abraão, ele teve a sua juventude toda servindo a Deus. E a todo tempo Deus prometia para ele uma descendência muito grande. Só que ele não viu os filhos. Ele, Sara, não tinha filho, Sara era estéril. Então Abraão lembrava disso quando ele pedia para Deus. Então o tempo foi passando e Abraão já estava velho. E um dia ele falou para Deus: Senhor, eu te pedi um filho com Sara, e eu já estou velho, não podemos mais. Então foi quando Deus deu a graça de Sara, depois de velho, ficar grávida de Isaac. É chamado filho da promessa. Eles não desistiram e Deus deu esse filho da promessa para eles. Mas aconteceu algo. Às vezes Abraão ficou tão feliz com esse milagre, com esse filho, que ele esqueceu um pouco de Deus. Aí Deus falou para ele assim um dia: Abraão, pega seu filho Isaac, leva onde eu te disser e oferece ele em sacrifício. Eu fico imaginando a dor de Abraão quando Deus falou isso, porque muitas vezes os pais precisam ver os seus filhos indo embora. E eu imagino a dor daquele pai. O seu único filho, ele teria que entregar para Deus. Mas ele tinha Deus em primeiro lugar. Então ele pega o seu filho e leva. E na hora que ele for oferecer esse sacrifício, Deus falou para ele, um anjo falou: não faça mal a algum a ele. Deus só estava provando se Abraão tinha ele em primeiro lugar, mesmo se era seu filho. E ele passou nessa prova. E eu pergunto: será que a gente tem passado nas provas que Deus coloca na nossa vida? Será que uma prova desse tamanho, eu nem sei, mas será que provas pequenas? Às vezes o filho fala que não quer ir para a missa porque está com dor de cabeça, nem os pais vão. Coisas pequenas. E aconteceu uma coisa também. Abraão, na sua juventude, antes de ter Isaac, ele teve que mentir. Ele ficou com medo dos homens da região lá matarem ele, porque a sua esposa era muito linda, para ficar com ela. Aí ele ficou com medo. Aí ele mentiu, falando que era sua irmã. Então vocês imaginam que ele foi bem tratado. Ele falou que era irmã dele, todo mundo queria ela, então todo mundo tratou ele muito bem. Só que essa mentira, aconteceu algo chamado julgo hereditário, que passou para o filho dele. E olha que foi depois de muitos e muitos anos que ele teve o filho dele, Isaac. Julgo hereditário que vem dos passados, maldições. Tudo que muitas vezes a gente puxa características
dos nossos pais, dos avós, a gente puxa temperamento, a gente carrega também muito peso que vem dos antepassados nossos, maldições, muita coisa às vezes. Por isso que é necessário passar por libertações, cura. Então aconteceu um dia que Isaac, ele mentiu também que Rebeca era sua esposa. Aconteceu a mesma coisa com o filho, e é interessante que o filho ele observa tudo que o pai faz, todos os exemplos. E a família muitas vezes é isso. Precisamos dar exemplos aos nossos filhos. E se eu não der Deus? Uma das frases que o anjo falou no final dessa palavra que eu li é: ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele quis dizer aqui nessa palavra que depois de muito tempo que Zacarias sofreu, esperou em Deus, esperou, e chegou o seu milagre. Quando sempre chega o seu milagre não era para ele, era mais para Deus e para as pessoas. Ele entendeu que o seu filho não era para ele, ele entendeu que o seu filho era para Deus. E João Batista, ele foi servir a Deus, ele foi preceder a vinda de Jesus, e vai dizer Jesus que não houve homem maior nascido de mulher do que João Batista, que ele era o maior. Às vezes nós precisamos preparar o caminho de Jesus na nossa família, e é necessário muito amor, e aos poucos Deus vai trazendo os da nossa casa, mas é necessário amor, é necessário bons exemplos, porque ele vai ver, mas o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, que eles estão diferentes. Meu pai nunca me beijou e agora chega em casa e me beija. Meu pai nunca me levou no quarto para dormir e dizer boa noite, e agora ele chega no quarto e diz boa noite. E dessa forma, é a forma que a gente toca mais profundamente nas pessoas da nossa casa. Eu não conseguia beijar e abraçar meu pai, porque ele não era de conversar comigo, dar conselho, dar abraço, dar beijo. Mas eu não culpei ele, porque ele perdeu o pai quando ele era criança. Aí pouco tempo atrás, Deus foi tocando meu coração e eu chamei meu pai e comecei a pedir perdão e falar que eu perdoava ele, sabe? Pai, eu te perdoo porque o Senhor não me dava conselho. Pai, eu te perdoo porque o Senhor não me abraçava, não me beijava, não dizia eu te amo. Pai, eu te perdoo porque quando eu era criança eu queria pegar na barba do Senhor e o Senhor não deixava. Aquele homem começou a chorar de uma forma que eu nunca vi na minha frente. E chorando, me abraçou, eu beijei ele, disse eu te amo, e ele falou para mim assim: filho, eu nunca recebi um abraço e um beijo, nunca. E a partir daquele momento o inimigo foi sendo derrotado. Hoje eu consigo abraçar e beijar meu pai. Às vezes a gente acha que a pessoa que está do nosso lado é um saco, é difícil, briga demais, fala demais, reclama demais, mas a gente não sabe o que ele viveu. Não é ele que é assim, é uma cura que ele precisa passar para ser uma pessoa melhor. E meu pai veio para uma igreja esse final de semana, ele estava na profecia do avivamento, na canção nova. Fogo do céu caiu sobre ele lá. E eu fiquei aqui trabalhando pelo poder que eu já fui há 2 anos atrás. Então, eu vejo o poder de Deus. Eu vou vendo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus, como foi para Zacarias. É no tempo de Deus. Aí eu fui vendo acontecendo muitas coisas na minha casa, e é devagar. A minha mãe era muito independente, trabalhava no serviço, ganhava até bem, formada e especializada em administração, e meu pai quebrando uma empresa.
Está entendendo? Hoje a maioria dos casais da igreja são assim, gente. A maioria dos casais da igreja são assim. Quando a gente prega para os jovens que estão na igreja, são jovens sofridos. Como pode um casal, está escrito aqui, juntos? Eles eram juntos em Deus, juntos. Mas não, um estava aqui ganhando seu dinheiro, o outro estava lá quebrando a empresa. Eu arrumei 2 serviços para ganhar bem, formando na faculdade. Isso depois da minha conversão. Mas eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que é isso mesmo? Eu entrego nas suas mãos. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo. Cheguei na empresa do meu pai, falei para ele: pai, tá muito ruim, tá quebrado, em 3 meses o senhor fecha a porta. Aí eu parei e pensei: peraí, o Senhor está fazendo uma obra na minha família. Meu pai olhou para mim e falou assim: faz muito tempo que eu estou pedindo uma luz para Deus. E ele falou isso chorando. Eu imagino que ele estava vivendo, porque ele não consegue expressar muito bem, então ele vivia toda aquela dificuldade sozinho vivendo aquela dificuldade. Como está a pessoa que está do seu lado? Você sabe? Os filhos, marido, esposa. Então eu comecei a entender: Senhor, Deus me quer aqui, Deus me quer aqui. Eu comecei a trabalhar e o milagre aconteceu. A empresa não quebrou. Nós nos mudamos para um lugar maior, um galpão, abrimos uma loja de tinta, junto com a distribuidora. E Deus abençoou. E um dia eu rezei para minha mãe: tire a lavandada da vassoura. E na mesma semana minha mãe foi mandada embora de serviço. Está entendendo? Sabe onde ela foi parar? Ó, vem cá, mãe, trabalhar com o papai, juntinhos. Está lá administrando a empresa junto com o meu pai. Porque família tem que aprender a viver junto. É um pelo outro. Eu estou falando coisa aqui que não era para falar, mas é o que Deus queria que falasse, amém? Vou passar para a Zara que ela quer falar algumas coisas também. Quem aqui precisa de um milagre como Zacarias precisou? Levanta a mão, deixa eu ver. Todos nós precisamos, né, de um milagre. E quando o Diogo falava, eu estava ali rezando, e o Senhor falava muito forte no meu coração, que a família, ela precisa ser unida. Muitas vezes a gente busca uma alegria, a gente busca levar a palavra de Deus, nós buscamos levar Deus para a nossa casa, e muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não somos unidos. E quando a desunião entra, a alegria não consegue entrar, porque Deus, Ele é união. E na palavra de Deus vai falar que aonde a luz chega, a treva vai embora. Então quando nós chegarmos em casa, nós temos que levar a união. E muitas vezes nós cansamos. Na palavra de Deus vai falar que o Diogo leu, que Zacarias ficou anos em busca de um milagre. E quando ele já estava velho, Deus concedeu o milagre. E muitas vezes na nossa caminhada, nós desistimos do nosso milagre no meio do caminho. E aí o nosso coração fica triste, o nosso coração fica depressivo. E aí a gente vem para a igreja conversar com o padre, pedir oração no grupo de oração, porque está com depressão. Mas está com depressão porque a alegria do Senhor saiu da nossa casa. Gente, quando eu vi a nossa irmãzinha aqui cantando hoje, o meu coração transbordou de alegria. Por quê? Porque na casa dela, ela pode testemunhar, eu não sei se ela já deu o testemunho dela aqui, mas na casa dela, ela não tinha alegria. E quando a alegria entrou no coração dela, a depressão foi embora. E hoje eu vejo a família toda junto aqui, o menino dela trabalha com a gente. Eu vejo a alegria do Alexandre. Por quê? Porque a alegria de Deus transforma. E muitas vezes nós não estamos tendo transformação porque nós não estamos levando a alegria do Senhor para a nossa casa. Tem uma música que fala que mesmo se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a alegria do Senhor é minha força. Se nós estamos cambaleando pelo caminho, se nós estamos desistindo, se nós estamos caindo
pedir para o Senhor renovar a alegria no nosso coração. A alegria tem que ser maior do que a nossa dor. A alegria tem que ser maior que a dificuldade. A alegria tem que ser maior do que a nossa angústia. Porque ela vem de Deus. Deus, Ele veio nos dar alegria. Gente, Nossa Senhora encheu o coração de alegria quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador. E Nossa Senhora, ela vai correndo, diz a palavra de Deus, ela vai apressadamente para a casa de Santa Isabel. Santa Isabel, que Deus demorou anos para dar um milagre. Nossa Senhora chega lá, o menino que está no ventre dela, que é João Batista, estremece e ele recebe o Espírito Santo ainda no ventre. E muitas vezes nós esquecemos de usar do que a Igreja Católica deixa para nós. A intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela ficou cheia de alegria por ser a mãe do Senhor. Ela é a esposa do Espírito Santo. E muitas vezes na nossa casa nós esquecemos de clamar a presença de Nossa Senhora para ela abrir a porta do coração do esposo que às vezes ficou em casa, às vezes abrir a porta do coração dos filhos que ficou em casa, às vezes abrir a porta do emprego que está faltando. Muitas vezes eu vejo família triste porque não tem o que comer, às vezes não tem o que vestir. E nós temos que clamar a Nossa Senhora, a graça da intercessão dela, para ela abrir as portas, trazer união. Gente, a minha família era totalmente desunida. O tanto que vocês pensaram, na verdade, assim, era desunida para uns lados e muito unida para outros. Porque para ir para a festa, meu pai arrumava eu, o Luan, que é meu irmão, minha mãe e ele ia para a festa, todo mundo junto. Aí fazer bagunça, vai todo mundo junto. Mas em casa era uma desunião total. Como o Diogo falava, meu pai e minha mãe, eles não sabiam nem para onde eu e o Luan andavam. Se nós quiséssemos sumir, nós sumíamos. Não ia nem ter notícia. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com a pessoa do lado. Às vezes mora do lado, dorme na mesma cama, mas a gente não sabe que o coração dele está doído. Às vezes a gente não sabe que o coração do nosso filho está machucado, porque um dos dons da alegria é o amor. E quando eu amo, eu converso. Quando eu amo, eu cuido. Quando eu amo, eu transmito a alegria que está no meu coração para o coração da outra pessoa. E muitas vezes nós pedimos para o Senhor a verdadeira alegria dentro da nossa casa, mas nós não conseguimos levar. A gente quer ficar só para a gente. Não, Senhor, eu quero alegria, mas me dá alegria, mas lá na sua casa. Como é que está sendo essa transmissão da alegria que o Senhor te dá aqui no grupo de oração? Será que eu estou conseguindo chegar em casa e falar palavras de amor para a pessoa que está lá? Ou quando eu chego em casa, eu já chego em casa nervosa, já chego em casa brigando? Como é que está a minha alegria? Porque o Senhor, Ele vem nos dar. Ele vem nos dar uma alegria, Ele vem nos dar famílias santas. Ontem a gente estava na missa e o padre falava assim, eu achei muito interessante a frase do padre, que quem está no raso não chega no céu, porque Deus está no profundo. Então caminha na profundidade da alegria do Senhor. A cada dia que passar, fala: Senhor, me dá mais um pouquinho da sua alegria para eu caminhar com a minha família. Senhor, me dá mais um pouquinho da sua alegria, da sua força, para eu conseguir trazer a pessoa que eu preciso para a igreja. Senhor, me dá mais um pouquinho da tua alegria, da tua força, para eu conseguir um milagre como Zacarias conseguiu. Eu preciso de um milagre. Pergunta para o Senhor: Senhor, aonde está a minha alegria? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa alegria, como o Diogo disse, nós colocamos a nossa alegria em sonhos, em novelas, em bebidas, em festas, em tantas coisas. Mas essas alegrias são falsas. Sabe por que é falsa? Por que tem tanto divórcio no mundo hoje? Porque estão buscando falsas alegrias. Porque quando a alegria ela vem de Deus, ela anda. E muitas vezes precisa de um só na casa, com o coração transbordante de alegria.
Porque esse um move, esse um contagia, esse um faz o outro ficar feliz também. Lá em casa, quando eu estou mais desanimado, o Diogo já está mais alegre, e o Diogo ele me contagia. E quando às vezes ele está mais cansado, mais desanimado, a minha alegria contagia ele. Por quê? Porque um caminhando com o outro, é um levando o outro, é um conduzindo o outro. E quando nós estamos em união, aí que a alegria prevalece. Porque o Senhor fez a família para ser uma. Não é para ser um em cada canto, é para ser uma família. Uma hora o filho vai voar? Vai. Uma hora o filho vai casar? Vai mudar? Vai. Uma hora o neto vai crescer, vai parar de dar trabalho em casa? Vai. Mas até quando estiver longe, é em união. É uma família unida. Eu sei onde meu filho está. Eu sei onde meus netos estão. Eu sei onde meu esposo está. Mesmo que esteja lá na bagaça, lá na cachaça, eu sei aonde ele está. Porque nós somos um só. Nós somos uma só carne, uma só família. Uma família unida, passando pelas provações unida, passando pelas dificuldades, louvando e bendizendo a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e entregando para o Senhor, e pergunta para o Senhor: Senhor, aonde está a minha verdadeira alegria? Aonde eu tenho depositado a minha alegria? Aonde eu tenho colocado os meus sonhos? Em que lugar eu tenho colocado a minha família, Jesus? Senhor, eu te entrego o meu coração e te peço: transborda o meu coração da tua alegria, transborda o meu coração da tua paz, transborda o meu coração do teu amor. Eu quero ter uma família santa, eu quero ter uma família unida, eu quero que o meu milagre chegue como o milagre de Zacarias chegou, Senhor. Aquele homem esperou por anos com alegria. Então pede para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero esperar, mas dai-me a graça da sua alegria, para que eu possa esperar alegre, para que eu possa esperar confiante, para que eu possa ter amor, Senhor, porque mesmo nas minhas dificuldades eu vou vencer elas na alegria, mesmo na dor eu vou vencer na alegria, Senhor. Então vem sobre o meu coração nessa noite, visita as minhas tristezas, Senhor, visita as minhas lutas, Senhor. Com seus olhos fechados, pede para o Senhor visitar você por inteiro. O Senhor, Ele me dá uma visão, que tem alguns de vocês aqui, que lá no seu coração você tem um sentimento como se fosse de culpa. Às vezes, lá no seu coração você não conseguiu dar o amor necessário para a sua família. Às vezes você não conseguiu lidar conforme você deveria lidar com a sua família, e hoje você sofre consequência disso. Se você quiser receber oração, eu te peço, levanta a mão que nós vamos rezar com você. Fica com a sua mão levantada até alguém do grupo chegar e orar com você. Mas fica com a sua mão levantada e fala: Senhor, lava-me hoje dessa culpa, para que a tua alegria possa entrar no meu coração, para que a tua alegria possa permanecer no meu coração, Senhor. Porque eu sou dependente de Ti, eu sou dependente da Sua alegria, eu sou dependente do Teu amor. Com seus olhos fechados, vai cantando essa música, vai fazendo dela sua oração. E quem está com a mão levantada, não abaixa até alguém chegar para rezar. Mas quem não está recebendo oração, fica com seus olhos fechados e vai entregando a sua casa, a sua família, aqueles que estão longe para o Senhor agora.